mas sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem nos levado como testemunha e como servo de Deus, aleluia, para estar junto com vocês, glorificando o nome do Senhor. Mateus 27, 17, diz: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilato: a qual quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? O 22 diz assim: respondeu-lhe Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Respondeu todos. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor desta noite. Meus queridos e amados irmãos, a razão de eu estar aqui nesta noite, aleluia, foi pela morte. Não foi a morte de um bode, não foi a morte de uma ovelha, não foi Isaac que tinha sido levado no Gênesis 22, aleluia, né? E versículo 6 em diante, fala que quando Deus pediu o seu filho, né, a Abraão em sacrifício, ele prontamente foi, justamente porque ainda nesse tempo só havia profecia, ainda não tinha se cumprido a profecia, como ainda não se cumpriu a profecia do arrebatamento da igreja. Talvez eu e você está se perguntando ainda nesta noite: quanto tempo? Eu tenho 58 anos, 34 anos sirvo a Deus, mas ainda não aconteceu esse arrebatamento da igreja. Sim, aleluia, não aconteceu ainda o arrebatamento da igreja. Nós vimos no livro do Gênesis que ainda havia só profecia, ainda não tinha se cumprido, mas você vai ver, e eu, no livro de Mateus, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, que vai se cumprir ali o nascimento de Jesus Cristo, do Cordeiro. Aí nós vamos ver no livro de Isaías, no capítulo 9 e o versículo 6, louvado seja o nome do Senhor, porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Conselheiro, Maravilhoso e Príncipe da Paz. Aleluia. Isso aí já era a profecia, aleluia, para se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, que não ia precisar mais de sangue de carneiro, de sangue de ovelha, que não ia precisar mais de passar sangue de animais no umbrais das portas, para que viesse livrar do mal, para que viesse livrar da morte, para que viesse livrar do inferno. Não, agora se cumpre a profecia do Filho de Deus, do raiz, aleluia, da raiz de Jessé, aleluia, Jesus de Nazaré, aleluia, que lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, a Bíblia diz que haveria de nascer a semente da mulher que esmagaria a cabeça e feriria Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Aí se levanta Jesus de Nazaré, nasce, e no seu ministério, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para morrer naquela cruz, aleluia, para que hoje eu esteja aqui, comprado, lavado, santificado, purificado, para participar, aleluia, desta santa ceia do Senhor nesta noite. Por isso que você está aqui, por isso que alguém que não valia nada diante da sociedade, por isso que alguém que não prestava, que era um lixo na rua, hoje está aqui. Louvado seja o nome do Senhor, glorificando a Deus, glorificando a Deus. Você vê o seu esposo aqui, que não valia nada, que vivia rejeitado pela sociedade, aqui nesta noite, para cercar a mesa do Senhor, por causa da morte de Jesus Cristo. Pilatos queria, aleluia, que ficasse, que soltasse Barrabás e que crucificasse Jesus.
Agora imagina se soltasse Jesus, o que seria de mim? Agora imagina se tivesse soltado Jesus, o que seria de você? Agora imagina se tivesse soltado Jesus, o que seria da igreja? O que seria do povo? O que seria do sacrifício? Não ia valer nada. Aleluia, mas aquele sacrifício tinha que se cumprir, aleluia, e na cruz do Calvário, aleluia, ele tinha que se cumprir, a morte de Jesus Cristo, tinha que se cumprir, Jesus subindo como um cordeiro perante os seus tosqueadores. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53 e verso 1, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado aos braços do Senhor, porque ele foi subindo, aleluia, como renovo perante eles, e como, aleluia, um dos homens experimentado e mais rejeitado, homem de dores, homens que sabia o que era o castigo, aleluia, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, levou sobre si, subiu-se naquele madeiro, todos nós andava desgarrado como ovelha, cada qual se desviava pelos seus caminhos. Se não fosse Jesus subir naquele madeiro, aí eu não estava aqui, aí você não estava aqui, aí seu esposo não estava aqui, aí seu filho não estava aqui, aí o pastor José não estava aqui, mas ele subiu como ovelha muda perante os seus tosqueadores, sem abrir a boca, oprimido, ferido de Deus, aleluia! Pelo sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui. Jamais se fosse pelo sacrifício de ovelha, nós não estava. Jamais se fosse pelo sacrifício de Isaac, nós não estava. Jamais se fosse pelo sacrifício de Abraão sacrificar seu filho, nós não estava aqui. Mas tinha que Jesus Cristo, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha que passar por tudo que ele passou, ele tinha que sofrer tudo que ele sofreu, ele tinha que chegar perante Pilato, ele tinha que estar ao lado de Barrabás, ele tinha que estar ao lado de Dima, ele tinha que estar naquela cruz, aleluia, como ali uma ovelha muda, calado, sem falar nada, somente olhava e dizia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas não queria que se cumprisse, aleluia, a promessa de que foi falado em Isaías no capítulo 9, no versículo 6, que o menino tinha que nascer, que o menino tinha que crescer, que o menino tinha, aleluia, que fazer missão, que andar sobre a terra, sobre Samaria, sobre Jerusalém, sobre Judeia, como foi falado, para nós não ficar em Samaria, para nós não ficar em Jericó, mas para nós ir para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar de crente, Babilônia não é lugar de crente, Babilônia não é o teu lugar, Babilônia não é o meu lugar, mas Jerusalém é o lugar de salvo, mas Jerusalém é o lugar de crente, mas Jerusalém é o lugar de sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que no versículo 22 ele diz: respondeu de Pilato, qual quereis? Aleluia, ali foi uma pergunta: qual dos dois quereis que eu vos solte? Aleluia, que eu solte Jesus, chamado Cristo, e crucifique Barrabás, ou que eu solte Barrabás e crucifique Jesus? Aleluia, aleluia. No livro de Coríntios, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo, aleluia, é o versículo 29, se não me falha a memória, diz que hoje nós estamos recordando e lembrando da morte de Cristo, aleluia. Nós estamos trazendo a memória do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus Cristo, da morte dele, da inocência dele, para que eu possa estar aqui, aleluia, nesta noite.
Hoje é uma noite de nós se examinar, hoje é uma noite de nós se olhar, hoje é uma noite de que muitos têm que fazer um exame de consciência, hoje é uma noite de que a palavra de Deus diz em João capítulo 5, verso 39, examinai as escrituras, porque dela é que me convém ter a vida eterna, aleluia. Quando Paulo diz lá no versículo 30, aleluia, que nós devemos se examinar nós a si mesmo, para poder nós comer da carne e beber do sangue. Lembrai-se da morte de Cristo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é uma noite que nós temos que colocar a nossa consciência, aleluia, colocar a nossa consciência, ficar pensando o que nós estamos fazendo. É melhor, aleluia, que nós façamos uma aliança com o Senhor, é melhor que nós façamos um concerto com Deus, é melhor que nós entre na presença de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que venha se cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Às vezes, tem pessoas que ficam adiando as coisas de Deus. Eu ainda não vou hoje, eu ainda não estou preparado. Não, quem nos prepara é Jesus Cristo, através do seu e do meu esforço. Se eu fosse dizer isso, pastor Juscelio, quando eu aceitei Jesus como meu único Salvador, suficiente Salvador, em 1 de 5 de 1992, quando eu levantei do chão, que o meu pai, presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Castanhal, aleluia, tinha terminado de orar por mim, eu chamei aquele homem traficante que traficava junto comigo e comandava aquele bairro, aquela rua, e ali a parte daquela cidade. Eu mandei chamar ele e mandei juntar 1 quilo de droga que tinha na lixeira, o revólver que tinha enterrado, e agora eu disse para ele: leva daqui, se eu te dever alguma coisa, vende, tira o que eu te devo, mas a partir de agora em diante, eu vou lutar pela minha salvação, eu vou lutar pelo reino de Deus, eu vou lutar pela promessa de Cristo na minha vida. Lute pela promessa de Deus na sua vida, lute pela promessa de Deus na sua vida e da sua família também. E quantos que me olhavam e diziam: esse aí não passa 2 meses, esse aí não passa 6 meses, esse aí não passa 1 ano, esse aí não passa 1 dia, ele vai voltar para as drogas, ele vai voltar para a bebida, ele vai voltar para a prática do crime. E eu, lembrando da morte de Jesus Cristo, ali firme com o Senhor Jesus Cristo, daquela hora em diante, eu peguei, aleluia, meti a mão no arado e peguei literatura, como todo dia dentro desse alojamento, eu distribuo 20 literatura antes de tomar o café da manhã fazendo missão. Depois de 34 anos, eu poderia estar quieto, eu poderia estar parado, mas eu vejo que eu ainda não fiz nada para Jesus. Eu vejo que o que eu fiz não é nada na presença dele, do que ele morreu na cruz do Calvário. Nós ainda não fizemos nada. Nós não fizemos nada ainda para ele, pelo que ele faz por mim, por você todos os dias. E nesta noite é uma noite de conserto, nesta noite é uma noite de reconciliação, nesta noite é uma noite de vitória, nesta noite é uma noite de conquista, nesta noite é uma noite de você sair daqui, não como você entrou, mas sair diferente na presença de Deus. A Bíblia diz que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, verso 1: rogo vós, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos por sacrifício. Ao sacrifício aí, ó, ao sacrifício da tua frente, ao sacrifício aí, ó. Rogo vós, pois, irmão, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, aleluia, que é os vossos cultos racionais. Aí Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação dos vossos entendimentos, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo João, no capítulo 2 e o versículo, aleluia, 15 diz: não ameis o mundo e
amem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, aleluia, o amor do Pai não está nele. Mas nesta noite, Jesus está aqui neste lugar, Jesus está aqui nesta noite, o sangue de Cristo está aqui, o sangue de Cristo está aqui, o sangue de Cristo está aqui, a nova aliança está aqui, a nova aliança está aqui. Faça que nem aquele filho pródigo fez, chegou até na casa do seu pai e recebeu sandália nos pés, e recebeu anéis nos dedos, e recebeu roupa nova. Renove a sua aliança, renove a sua aliança, renove a sua vida espiritual, porque Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E eu desde já quero agradecer a oportunidade e passar para o pastor que já vai fazer, aleluia, a ministração da ceia. Muito obrigado, pastor Juscelio, muito obrigado, obreiro, muito obrigado, igreja, muito obrigado por tudo em nome de Jesus Cristo, e eu agradeço a Deus por este momento. Amém.